Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Com esse vídeo eu pretendo encerrar a nossa série de conferências sobre a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo contra a liberdade religiosa. O senhor, a senhora, os senhoritas, já devem ter percebido realmente como estes conceitos, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo e a doutrina do Vaticano II da liberdade religiosa não batem realmente, eles não são compatíveis, são coisas auto-excludentes. A cristandade e a anticristandade não são a mesma coisa, não existe uma continuidade entre elas, não há como fazer uma ser compatível com a outra, porque uma coloca Cristo no topo e no centro da vida social, enquanto a outra coloca Cristo para escanteio, coloca ele, na verdade, em pé de igualdade, como se diz, com as outras falsas religiões, inventadas pelos homens e coadjuvadas pela ação demoníaca. Então, não pode haver esta igualdade, porque nosso Senhor Jesus Cristo venceu justamente a morte e o demônio. Ele agora foi constituído pelo Pai o Rei de todo o universo, portanto, o Rei de todas as criaturas, inclusive, pela sua humanidade, Rei de todos os homens. E nós devemos, então, nos submeter a esse Senhor Jesus Cristo, que mereceu tal glória mediante seu sacrifício sangrento, sacrifício cruento na cruz. Então, ele é digno da nossa submissão, é digno da submissão dos reis, dos príncipes políticos, todas as pessoas constituídas em dignidade, todos devem prestar reverência a nosso Senhor Jesus Cristo e submeter ao seu jugo doce e suave. Esta é a melhor coisa para a sociedade civil. Assim nós podemos ter realmente este mundo que aqui nesta terra se prepara para o mundo vindouro. Um mundo que aqui, com as graças que derrama o Senhor Jesus Cristo, o Rei bondoso, se prepara então para o fim último do homem, que é unir-se a Deus na eternidade. E isto é algo tão excelente que nós não entendemos o porquê. Podem essas pessoas falar tanto e tanto e tanto desta liberdade que nem pode salvar o homem. Todo esse liberalismo, toda esta agitação para fazer a sua própria vontade, mas escuta, você não pode salvar-se. O que é senão pó? Para que toda esta revolta com o teu Criador? Isto é uma coisa absurda, porque agitam-se os homens contra Sião, contra Jerusalém. Eles não veem que assim eles não podem chegar ao seu próprio fim, à sua felicidade eterna, porque já nesta atitude de liberalismo, eles colocam a sua vontade, o seu arbítrio, acima dos preceitos de razão, os preceitos divinos. E fazendo assim, eles já não são realmente movidos de acordo com sua natureza, já não são movidos de uma forma ordenada para o seu fim, mas pelo contrário, são privados de tudo isso. E são como que escravizados pelas coisas que os movem e que eles acham que o fazem livres, mas não fazem. Como, por exemplo, as paixões que os movem, a cobiça das coisas exteriores, as tentações do demônio. O poder ceder a essas coisas não é um ato de liberdade do homem, mas pelo contrário, é um ato de escravidão. A pessoa deixa de se guiar pela sua razão, ela deixa de se guiar pela luz de Deus para ser guiada por outros, por terceiros. Ser guiada pela carne, que é rebelde contra o Espírito em nós, para se deixar guiar pelo mundo, que está aí fora para nos desviar de Deus, ou por ser guiada para o demônio, que quer nos arrastar para o inferno. Então este é o caminho deste liberalismo, é o caminho da perdição eterna, e por isso realmente os papas chamaram a liberdade religiosa de liberdade de perdição. É uma liberdade para o inferno. O que é realmente um péssimo uso da liberdade, como o Papa Leão XIII nos recorda, para explicar realmente, em resumo, o que é esta liberdade religiosa. Então ele vai nos dizer: nós dizemos, em resumo, que o homem deve necessariamente permanecer todo inteiro em uma dependência real e incessante a respeito de Deus,
e que, por consequência, é absolutamente impossível compreender a liberdade do homem sem a submissão a Deus e a sujeição à sua vontade. Negar esta soberania de Deus, ou recusar a submissão a ela, não é modo de agir de homem livre, mas de quem abusa da liberdade com a revolta. E é precisamente de uma tal disposição da alma que se constitui e nasce o vício do liberalismo. Destas considerações segue-se, portanto, que de nenhum modo é permitido pedir, defender ou conceder, sem discernimento, a liberdade de pensamento, de imprensa, de ensino, de religião, como se fossem outros tantos direitos que a natureza conferisse ao homem. Se, em verdade, a natureza os houvesse conferido, haveria o direito de nos subtrairmos à soberania de Deus, e nenhuma lei poderia moderar a liberdade humana. Papa Leão XIII, Libertas, números 44 e 50, de 20 de junho de 1888. Veja para que caminho vai nos conduzir este liberalismo. Vai nos conduzir para um mundo melhor? De jeito nenhum. Ele vai conduzir à barbárie. E é o que nós vemos. Mas olha aqui o que ele vai dizer, né? Se nós nos subtrairmos à soberania de Deus, pensarmos assim, né? Nenhuma lei poderia moderar a liberdade humana. E de fato, porque o que é a lei? A lei é um preceito de razão. Né? É algo que move a vontade. Então, por exemplo, um preceito de razão. Amar a Deus sobre todas as coisas, porque Ele é um poder superior, Ele nos criou, Ele é a bondade suprema, Ele é o nosso fim último. Portanto, é racional, né, submeter-se a Deus, da mesma forma que é racional, e é uma questão de justiça, submeter-se a todo o poder superior, aos pais, aos professores, aos patrões, à autoridade civil, todos eles é muito importante por uma questão de justiça, né, é submeter-se a eles, porque o que nós recebemos veio deles. O que nós temos que nós não recebemos? Questiona São Paulo. Realmente tudo que nós temos é recebido, e é um ato de gratidão, de reconhecimento que tudo que nós temos realmente veio de poderes superiores a nós, e nós devemos nos submeter a eles. É sobretudo o poder supremo, Criador de todas as coisas, que é o Senhor Deus. Portanto, esta submissão, né, ela é a razão, é um princípio de razão, é lei, que a vontade, ainda que não esteja bem disposta por ser movida por outras coisas, né, ela deve se conformar com isso. Então é assim, há Deus que deve submeter e guiar a alma que deve submeter e guiar, que é a razão, vontade e paixões, é isto na alma. Né? A razão, ela deve guiar, submeter a vontade, e a vontade, informada pela razão, ela deve guiar e submeter as paixões que nós sentimos, os desejos, os impulsos da natureza. Então é assim que deve ser a ordem das coisas. Deve haver esta hierarquia vertical. É assim que deve ser. Então cada coisa tem que estar no seu devido lugar. E é muito importante, portanto, que a vontade não se rebele contra as determinações da razão, os preceitos de razão, que são as leis, tanto divinas quanto humanas. Não se pode. Agora, nós vamos ver que esse princípio vertical, né, de cima para baixo, ele é contradito pelo Vaticano II, que adere a este liberalismo. Né? E nós vamos ver que um princípio deles é horizontal. Ele olha para o horizontal, para esta liberdade que todos compartilham e devem respeitar o espaço de cada um de ter esta liberdade. Então vamos ver o que diz João Paulo II. A liberdade de consciência e de religião, com os elementos concretos supraindicados, é, como se disse, direito primário e inalienável da pessoa, bem mais, na medida em que atinge a esfera mais íntima do espírito, pode mesmo dizer-se
que dá a razão de ser intimamente fundada em cada pessoa das outras liberdades. Naturalmente, tal liberdade não pode ser exercida, senão de maneira responsável, quer dizer, de acordo com os princípios éticos e respeitando a igualdade e a justiça, podendo estas ser reforçadas pelo diálogo já mencionado com as instituições que, por sua natureza, servem à vida religiosa. João Paulo II, mensagem aos signatários do ato final de Helsinquia, número 5, 1 de setembro de 1980. Prestem atenção aqui. Você veja que o princípio católico, a forma católica de entender a relação do homem com Deus, né, é uma relação hierárquica, né, que espelha realmente como que é no céu. Deus é a fonte que a todos ilumina. Né? Deus é tudo em todos. E cada qual tem sua parte, né, na felicidade eterna. E é na vontade de Deus que está a paz de todos. Então, isto é o céu. Agora, o que nós vemos aqui com João Paulo II é um perfeito retrato do que é o inferno. O inferno é onde todos aqui têm uma relação horizontal. São várias vontades, cada um tem a sua liberdade, né? E o que consiste, então, a relação deles é esta permissividade, né? Cada um pode ter a sua própria opinião, o seu próprio entendimento, né? Desde que cada um respeite a opinião de cada um, e esta é a base de tudo. O negócio é diálogo, o negócio é realmente um pé de igualdade e jamais sobrepor-se alguém aos outros com uma verdade de fato que todos devem crer para se salvar. Então, o inimigo do sistema de João Paulo II é o cristão genuíno, é o verdadeiro católico. E nós vemos que esse é o sistema realmente que prescinde, veja que ele é mudo sobre o que Deus quer de nós, qual é a lei divina para o homem. Então o homem queda sem realmente uma lei para si. Ele, na sua relação íntima com Deus, como se já não tivesse havido uma revelação pública para todos os homens, mas na sua relação íntima com Deus ele irá determinar-se a si mesmo. Essa é a ideia. Isto é, realmente um ato de extremo descaso pelo Senhor Jesus Cristo, que já veio, que já é rei e já deixou a sua lei para a sua igreja seguir e mandar que sigam. Realmente um verdadeiro descaso. E nós vamos ver que agora o Papa Gregório XVI vai revelar o que isto realmente é para a sociedade civil, o que esta liberdade religiosa realmente faz. Nós vimos que ela é um liberalismo, ela é colocar a vontade, a liberdade humana acima da razão, acima do espírito, da inteligência. Agora vamos ver o que isto é para a sociedade. Ele diz assim: desta fonte lodosa do indiferentismo, promana aquela sentença absurda e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Este erro corrupto abre alas, escudando na imoderada liberdade de opiniões, que, para a confusão das coisas sagradas e civis, se estende por toda parte, chegando à imprudência de alguém se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião. Isto é justamente o que disse o Vaticano II, se você prestar atenção, né, na Dignitatis Humanae, é justamente isso que ele fala, que é de grande proveito, testemunho de cada um dê para da sua religião, da eficácia e blá blá blá, né, para a religião. Que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro? Diz Santo Agostinho. Certamente, roto o freio que mantém os homens nos caminhos da verdade, e inclinando-se precipitadamente ao mal pela natureza corrompida, consideramos já escancarado aquele abismo, do qual, segundo foi dado a ver a São João, subia fumaça que entenebrecia o sol e arrojava gafanhotos que devastavam a terra. Daqui provém a efervescência de ânimo, a corrupção da juventude, o desprezo das coisas sagradas e profanas no meio do povo,
Em uma palavra, a maior e mais poderosa peste da República, porque, segundo a experiência que remonta aos tempos primitivos, as cidades que mais floresceram e por sua opulência, extensão e poderio sucumbiram somente pelo mal de desbragada liberdade de opiniões, liberdade de ensino e ânsia de inovações. Papa Gregório XVI, Mirari Vos, número 10, 14 de agosto de 1832. É justamente isso que nós vemos. Nós vemos um mundo arruinado pela liberdade religiosa. Nós vemos uma juventude corrompida. Nós vemos as coisas sagradas sendo profanadas. Nós vemos as pessoas fazendo pouco caso mesmo da coisa pública, como nós vemos na política e nas outras esferas da sociedade, na economia, na educação, etc. É exatamente esta ruína de que falou o Papa Gregório XVI. E qual é a causa disso? Liberdade religiosa, que é nascida desta fonte podre do indiferentismo religioso. Então você não quer se preocupar com o que é verdade? Muito bem, então prepare-se para a anarquia. Prepare-se para a desordem na sociedade. Porque se nós não estamos unidos numa fé, se nós não estamos unidos de acordo com a vontade de Deus, então nós devemos sofrer todos os castigos vindos da ausência dele, são estes que eu acabei de escrever, que são os piores para uma cidade, para uma república, para um povo. Então estamos sendo já castigados com este mal. Mas até quando nós vamos querer sofrer assim? Até quando vamos querer resistir ao jugo doce e suave de Jesus Cristo? Até quando? E para quê? Para que esta teimosia que não leva para lugar nenhum, senão para a danação eterna? Para quê? Isso é realmente absurdo. É difícil de compreender porque os homens são tão teimosos e tão resistentes com a graça de Deus. Uma graça das graças como é ter Cristo santificando toda a sociedade. Ter Ele honrado em público para aliviar-nos de todos os nossos pecados tão grandes como eles são. Esta graça enorme, ela não chega até nós, porque nós queremos Cristo para nós, mas não Cristo para o mundo, não Cristo para o nosso país. E isto é uma grande felicidade para todos. Vamos ver que, infelizmente, não é desta mente Bento XVI. Bento XVI tem um outro pensamento. Ele nega realmente o que nós cremos como mais sagrado. Ele nega a realeza de Jesus Cristo, quando ele diz que a liberdade religiosa é o apogeu de todas as liberdades, o apogeu da rebelião, isto sim. Trata-se de um direito sagrado, inalienável, que implica tanto a liberdade individual e coletiva de seguir a própria consciência em matéria de religião, como a liberdade de culto, e inclui a liberdade de escolher a religião que se crê ser verdadeira e de manifestar publicamente a própria crença. Deve ser possível professar e manifestar livremente a própria religião e respectivos símbolos, sem pôr em perigo a vida e a liberdade pessoal. A liberdade religiosa radica-se na dignidade da pessoa, garante a liberdade moral e favorece o respeito mútuo. Os judeus, que foram vítimas de prolongadas hostilidades, muitas vezes letais, não podem esquecer os benefícios da liberdade religiosa. Por sua vez, os muçulmanos partilham com os cristãos a convicção de que, em matéria religiosa, não é permitida qualquer coação, e, menos ainda, com a força. A referida coação, que pode assumir variadas e insidiosas formas no plano pessoal e social, cultural, administrativo e político, é contrária à vontade de Deus. É uma fonte de manipulação político-religiosa, de discriminação e violência que pode levar à morte. Deus quer a vida, não a morte. Ele proíbe o homicídio, incluindo o do homicida. Bento XVI, Eclésia in Medio Oriente, número 26, 14 de setembro de 2012. Haveria muito que ser dito sobre o que falou Bento XVI aqui.
Mas eu não desejo prolongar o vídeo, mas vamos remeter a alguns pontos. Primeiro ponto, como assim um homicida não pode ser condenado à morte? Claro que pode. Pelos ministros da Justiça ele pode. Basta ler São Tomás de Aquino e vemos que pode. Ninguém pode fazer esta proibição em absoluto, porque Deus ele fala pelos ministros da Justiça. E se eles assim o determinarem, assim deve ser. Isto não é contrário à lei divina. Pode haver uma lei humana que o impeça? Pode haver, mas também pode haver uma que puna o homicídio com homicídio. Mas o Bento XVI quer render absoluto o que não é absoluto. Porém, aquilo que é absoluto, ele deseja relativizar, como um bom modernista. Por quê? Aquilo que é em favor de Deus, ele deseja relativizar. Quer dizer, o conceito de tolerância, que é um conceito de que realmente nós não podemos forçar uma pessoa em privado a crer naquilo que ela não assente de fato, no assentimento da razão, é uma coisa. Mas é uma coisa extremamente diferente esse largo conceito de liberdade religiosa que permite às pessoas professarem falsas doutrinas. E é isso que a igreja nunca permitiu e nunca pode permitir, porque são almas que estão em risco. E estas falsas religiões, elas são objetivamente perigosas para a própria ordem social, e sobretudo para o fim último do homem, que elas não permitem a que eles cheguem, justamente por causa de suas falsas doutrinas e, muitas vezes, preceitos pecaminosos. Então, aí nós temos realmente o Bento XVI capitulando o ensinamento católico, ele que gosta tanto de falar de hermenêutica de continuidade, para defender uma doutrina objetivamente condenada pela Igreja. Agora vamos prosseguir então com Pio XI, o que Pio XI fala sobre o programa católico da realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo e o grande mal que ele combate, que é o laicismo. Peste de nossos tempos é o chamado laicismo, com os seus erros e atentados criminosos. Como bem sabeis, veneráveis irmãos, não é num dia que esta praga chegou à sua plena maturação. Há muito estava latente nos estados modernos. Começou-se primeiro a negar a soberania de Cristo sobre todas as nações. Negou-se, portanto, à Igreja o direito de doutrinar o gênero humano, de legislar e reger os povos, em ordem à eterna bem-aventurança. Aos poucos, foi equiparada a religião de Cristo aos falsos cultos e indecorosamente rebaixada ao mesmo nível. A festa, doravante, ânua de Cristo Rei, dá-nos a mais viva esperança de acelerarmos a tão desejada volta da humanidade a seu Salvador amantíssimo. Papa Pio XI, Quas Primas, números 22 e 24, 11 de dezembro de 1925. Eis o programa católico, eis o programa que realmente põe a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo como uma prioridade e quer que as nações retornem a Cristo e não que, de fato, se divorciem de uma vez por todas com a liberdade religiosa. Veja como o Vaticano II ele marca não a continuidade do programa católico para a humanidade, que é esta volta da humanidade a Cristo. Elas voltem a submeter a igreja que ensina a doutrina da verdade. Mas ele está alinhado com este programa de apostasia de Cristo, que é o último golpe da apostasia. E é isso que nós vemos realmente. E vamos ver pela última vez com Francisco. Isso já é estabelecido como um dogma da Igreja Conciliar, como algo inegociável, como algo do qual eles se orgulham. Eles se orgulham justamente desta apostasia da sociedade civil, do jugo suave, do domínio deste Rei amantíssimo. É realmente uma tristeza, mas é este o caminho das trevas trilhado por eles. E, infelizmente, com esta falsa doutrina, eles arrastam muitos para a perdição e para a desorientação tal que vai acabar rendendo inúteis os esforços de tantos homens para a busca da bem-aventurança eterna. Há muitos chamados, mas poucos realmente determinados a servir a Cristo de fato. E isto é uma realidade bem triste. Os padres sinodais lembraram a importância do respeito pela liberdade religiosa.
considerada um direito humano fundamental. Direito da rebelião contra Deus, o direito de se subtrair de fazer a sua vontade, o direito de negar com a ação o que nós dizemos no Pai Nosso. Inclui a liberdade de escolher a religião que se crê ser verdadeira, subjetivismo, agnosticismo, e de manifestar publicamente a própria crença, isto é, impiedade pública. Unção pluralismo, onde Cristo não é mais rei. Unção pluralismo, que é uma coisa doente realmente. Que respeite verdadeiramente aqueles que pensam diferente e os valorizam como tais. Porque não é Deus que revela, é o homem que tem sua experiência. Não implica uma privatização das religiões com a pretensão de as reduzir ao silêncio e à obscuridade de consciência de cada um ou a sua marginalização no recinto fechado de igrejas. Não, todo mundo pode espalhar a mentira que tiver ouvido de Satanás, sem problema nenhum. Nós só não podemos querer que os servos de Cristo realmente estejam no lugar que é meritório que eles estejam, que é na posição de mestres da nação. Não, isto jamais. Nós devemos lutar pelo direito de tudo que é religião anticristã se proliferar com seu jogo sujo, com suas falsas doutrinas, com os seus preceitos pecaminosos. Sinagogas ou mesquitas, igrejas, sinagogas ou mesquitas, não, precisa ir além. Eles precisam corromper toda a sociedade, não basta ficar em privado, pervertendo-se no privado, não, tem que ser em público. Tratar-se-ia em definitivo de discriminação e autoritarismo. O respeito devido às minorias, de agnósticos ou de não crentes. Que respeito! Não se deve impor de maneira arbitrária que silencie as convicções de maiorias crentes ou ignore a riqueza das tradições religiosas. No fundo, isso fomentaria mais o ressentimento do que a tolerância e a paz. Francisco Evangelii Gaudium, número 255, 24 de novembro de 2013. E é assim que, graças a Deus, nós encerramos nossos vídeos sobre a liberdade religiosa. Observe que o caminho da Igreja Conciliar é obstinado. Eles realmente trabalham contra a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. O programa deles é outro, não é o programa de Cristo Rei. Enquanto nós católicos ainda estamos naquele projeto da Quas Primas, nós não desistimos. Nós continuamos crendo que o bem para a sociedade civil e o bem para todos nós é realmente retornar todas as nações ao jugo de Jesus Cristo. Este é o caminho certo. Este é o caminho de salvação para a sociedade, para todos os homens. Essa é a nossa mensagem, é isto que eu gostaria de deixar realmente fixado, né? Que realmente nós precisamos lutar pelo reinado, pela realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos promovê-la. Precisamos fazer o que os conciliares não estão fazendo. Pelo contrário, estão obstruindo qualquer possibilidade de retorno. Lutemos para que isto, que é o desejo do coração de Cristo, que todos se submetam, que todos observem o que Ele prescreve. Lutemos para que isso seja realidade. Assim na terra, como no céu. Muito obrigado por ter assistido esses vídeos sobre a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo contra a liberdade religiosa. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.